Sejam todos bem-vindos ao canal Mundos Estranhos. Tenham um ótimo dia e uma ótima noite. Descoberta de grande quantidade de gelo em Marte abre janela para a história do planeta vermelho. 25 de maio, 2019. Camadas de gelo em Marte recentemente descobertas, enterradas a 1,6 km abaixo do Polo Norte, são remanescentes de antigas camadas de gelo polar e podem ser uma das maiores reservas de água do planeta, segundo cientistas da Universidade do Texas em Austin e da Universidade do Arizona. Grande quantidade de gelo em Marte. A equipe fez a descoberta usando medidas coletadas pelo Shallow Radar, SHARAD, no Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, da NASA. O SHARAD emite ondas de radar que podem penetrar até 1,6 km abaixo da superfície de Marte. As descobertas, publicadas em 22 de maio na Geophysical Research Letters, são importantes porque as camadas de gelo são um registro do clima passado em Marte, da mesma forma que os anéis de árvores são um registro do clima passado na Terra. Estudar a geometria e a composição dessas camadas poderia dizer aos cientistas se as condições climáticas eram antes favoráveis à vida, disseram os pesquisadores. A equipe encontrou camadas de areia e gelo que chegavam a 90% de água em alguns lugares. Se derretido, o gelo polar recém-descoberto seria equivalente a uma camada global de água ao redor de Marte com pelo menos 1,5 metro de profundidade. Não esperávamos encontrar tanto gelo de água aqui, disse o principal autor do estudo, Stefano Nerozzi, um assistente de pesquisa de pós-graduação do Instituto de Geofísica da Universidade do Texas, UT, que está completando seu doutorado na Escola de Geociências de Jackson. Trata-se provavelmente do terceiro maior reservatório de água em Marte depois das calotas polares. Os resultados foram corroborados por um estudo independente usando dados de gravidade em vez de radar, liderado por pesquisadores da Universidade Johns Hopkins. Nerozzi foi coautor. Os artigos foram publicados simultaneamente na Geophysical Research Letters. Os autores pensam que as camadas se formaram quando o gelo se acumulou nos polos durante as eras glaciais passadas em Marte. Cada vez que o planeta aquecia, um remanescente das calotas polares ficava coberto por areia, o que protegia o gelo da radiação solar e impedia que ele se dissipasse na atmosfera. Os cientistas sabem há muito tempo sobre os eventos glaciais em Marte, que são movidos por variações na órbita e na inclinação do planeta. Ao longo de períodos de cerca de 50 mil anos, Marte se inclina para o Sol antes de retornar gradualmente a uma posição vertical, como um peão oscilante. Quando o planeta gira ereto, o equador está voltado para o Sol, permitindo que as calotas polares cresçam. Enquanto o planeta se inclina, as calotas de gelo recuam, talvez desaparecendo completamente. Até agora, os cientistas pensavam que as antigas calotas polares estavam perdidas. O artigo mostra que, de fato, remanescentes significativos de placas de gelo sobreviveram sob a superfície do planeta, presos em faixas alternadas de gelo e areia, como camadas de um bolo. O coautor Jack Holt, professor do Laboratório Lunar e Planetário da Universidade do Arizona, disse que o estudo fornece novas e importantes informações sobre a troca de gelo entre os polos e as latitudes médias, onde seu grupo de pesquisa confirmou a presença de geleiras generalizadas, também usando o instrumento SHARAD. Surpreendentemente, o volume total de água preso nesses depósitos polares é aproximadamente o mesmo que todo o gelo conhecido em glaciares e camadas de gelo enterradas em latitudes mais baixas em Marte, e eles têm aproximadamente a mesma idade, disse ele. Holt, que foi cientista da UTIG e professor pesquisador por 19 anos antes de ingressar na Universidade do Arizona em 2018, foi co-investigador da SHARAD desde que a espaçonave chegou a Marte em 2006. Nerozzi disse que estudar esse registro de glaciação polar pode ajudar a determinar se Marte já foi habitável. Compreender a quantidade de água disponível globalmente versus o que está preso nos polos é importante se você tiver água líquida em Marte, disse Nerozzi.
Você pode ter todas as condições certas para a vida, mas se a maior parte da água está presa nos polos, então fica difícil ter quantidades suficientes de água líquida perto do Equador. O estudo foi apoiado por um subsídio do Programa de Análise de Dados de Marte da NASA e do Escritório de Projetos MRO no Laboratório de Propulsão a Jato. O charade foi fornecido à missão de MRO da NASA pela Agência Espacial Italiana.